E aí, meus queridos, tudo bem? Estou aqui sentado aqui na varandinha da minha casa, aqui apreciando aqui esse dia maravilhoso, domingão, delicioso, tomando chimarrão. Vou começar bem o dia. E como eu tinha falado para vocês nessa semana, quando eu fiz uma postagem, falando sobre o foco nos problemas e foco nas soluções, né? E aí a minha ideia hoje é trabalhar exatamente com vocês este tema, nesse divã. Né? Como fazer para focar nas soluções ao invés de focar nos problemas para que a gente possa resolvê-los. Tá? E um ponto interessante sobre isso tá, Daniel, mas por que eu tenho que focar em soluções ao invés de focar nos problemas? Porque quando nós focamos nos problemas e quando olhamos para os problemas na tentativa de resolvê-los, geralmente nós não conseguimos resolver os problemas. E por que nós não conseguimos? Porque quando olhamos para os problemas, nós sentimos uma sensação de incapacidade. Porque você fica olhando para o problema e este problema ele começa a minar a sua potencialidade. Ele mina a tua confiança. Quando você olha para o problema, geralmente ele começa a crescer e começa a se juntar com outros que você tem na sua vida. E ele se torna um verdadeiro gigante vindo em sua direção. E aí, a cada vez que você olha mais para o problema, a sua sensação de incapacidade, de fracasso, de fraqueza só aumenta. E com isso, você sente frustração. E aí é onde vem aquela velha máxima, né? Putz, eu tô com um puta problema e não consigo resolver. A ideia de olhar para a solução ao invés do problema é nós mudarmos aquela chavinha que eu já falei para vocês em outros divãs aqui. Aquela chavinha de pensamento. Enquanto eu penso de um jeito, com um padrão de pensamento olhando para o problema, eu não resolvo. Mas se eu mudar este padrão de pensamento e começar a olhar para as soluções ao invés do problema, existe uma grande chance de eu encontrar saída, ou no mínimo, ficar tranquilo com aquela situação. E eu já trouxe para vocês uma vez uma reflexão sobre isso. Porque se o problema ele não tem solução, não tem sentido algum se ficar preocupado com ele. Porque se ele não tem solução, você tem que aceitar. Então, todas as vezes que você se deparar com um problema, a primeira pergunta que você faz é: este problema tem solução? Não. Se não tem, não faz sentido você ficar ansioso, triste. Relaxa. Você não tem problema, não adianta você fazer nada. Aceita e vive. Do tipo, morte. Morte tem solução? Não, não tem solução. Então adianta você ficar ansioso, deprimido porque você vai morrer? Não adianta, você tem que aceitar isso como um processo natural da sua existência. Tudo bem? Agora, se você pega uma situação que tem solução, então ao invés de você ficar pensando no problema em si, você pensa nas soluções. Aí você pega toda a energia mental e gasta ela em buscando soluções. Ok? Porque se você está buscando soluções, você não terá tempo de se preocupar com o problema. É assim que a gente diminui a ansiedade com os problemas que nós temos e nós vivemos no nosso dia a dia. Mas hoje, isso que eu falei agora, essa reflexão que já é por si só uma ferramenta poderosíssima para resolver seus problemas, eu já tinha falado em outro divã. Hoje eu quero trazer mais uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta que é fruto de pesquisas científicas de neurocientistas pelo mundo e que trabalham também com essa perspectiva de mudança mental, né? Mudar a forma de enxergar a parada para que você possa ter a solução. E ela começa com um questionamento que você deve fazer mentalmente para você buscar a solução desse problema. Então, a ferramenta ela seria o seguinte: imagina que você tem um problema que você precisa resolver, né? Pronto, este é o teu problema, este problema está te angustiando, está tirando a sua potência de agir, está tirando a sua energia, está tirando a sua paz. Este problema está consumindo a sua tranquilidade. Show de bola? Tá. Então, a ferramenta consiste no seguinte: você vai imaginar como se você estivesse acordando pela manhã. E quando você acordasse pela manhã, este problema não exista mais. Então, o primeiro passo para resolver, para você melhorar a sua performance na solução desse problema, é imaginar que você está acordando pela manhã e esse problema simplesmente desapareceu. Ok? Então, pegue qualquer problema que está consumindo a tua vida hoje e você faça este exercício mental. Imagine que esse problema desapareceu. Gente, é simples fazer isso. É você parar num cantinho e você fazer um exercício mental. Tá, esse problema desapareceu. Ok? Então,
Imagine se acordando de manhã, o problema desapareceu. Aí você vai para o segundo passo. O que mudou na sua vida a partir do momento que este problema desapareceu? Então, na hora que você imaginar isso, que é o primeiro passo, imaginar que o problema desapareceu, você vai para o segundo passo. O que mudou na sua vida a partir do momento que este problema desapareceu? Show de bola? E aí você vai começar a explorar mentalmente o que acontece na sua vida se este problema não existe mais. E quanto mais você pensar, mais forte se torna essa experiência, a ferramenta passa a produzir um efeito melhor, ok? Então, primeiro passo, imagine que o problema desapareceu. Segundo passo, o que mudou na tua vida a partir do momento que este problema desapareceu, ok? E aí você vai para o terceiro passo. Você vai agora trabalhar e explorar as diferenças da sua vida hoje com o problema em relação à diferença que a sua vida terá sem o problema. Tudo bem? Então você vai explorar as diferenças. E esse explorar as diferenças significa quanto mais coisas você enxergar, quanto mais diferenças você enxergar entre a sua vida de hoje e a sua vida de amanhã, sem o problema, melhor vai ser esse exercício. Tudo bem? E aí você vai passar para a quarta fase, ou o quarto passo que você vai dar na solução do problema. Você vai identificar quais os passos que você adotou para chegar até este futuro ideal. Lembra do futuro ideal? O futuro ideal é a vida sem o problema que você estava pensando. Então, quando você começou lá no primeiro passo, o meu problema desapareceu. Pronto, esse é o futuro ideal, é onde você quer chegar. Quais os passos que você fez para chegar até aquele futuro ideal? Ok? Uma vez cumprido esse quarto passo, e aí você tem que mapear o máximo de passos possíveis, o máximo de ações possíveis que você executou para chegar neste mundo ideal sem o problema, você vai fazer o quinto passo. E o quinto passo é implementar um plano de ação para você atingir a solução deste problema. O plano de ação, ele consiste em elencar todos os passos que você deu para que a solução deste problema tivesse atingido. O que a gente fez nesse exercício aqui? Nós fizemos um exercício de planejamento da solução do problema de trás para frente. Você percebeu isso? Então, geralmente quando nós temos um problema, o que nós tentamos fazer para solucioná-lo? A gente começa a imaginar os passos daqui, do momento do problema, para frente. E nós temos uma séria dificuldade em fazer isso, porque enquanto eu vou vendo os passos, eu estou vendo o problema. E o problema consome a minha energia, me deixa ansioso, me deixa preocupado. Mas se eu fizer o exercício ao contrário, e imaginar-me já com o problema solucionado, eu vou produzir uma energia mental de satisfação. E essa satisfação vai me dar um estado mental agradável, de confiança. A imaginar o problema resolvido, ela reforça a minha força. Imaginar o problema resolvido, ela fortalece os pontos de força, fortalece as minhas virtudes, fortalece aquilo que existe em mim de excelência que vai facilitar com que eu resolva o meu problema. Quando eu foco no problema ao invés de focar na solução, eu geralmente fortaleço as minhas limitações na minha cabeça. Geralmente eu enxergo mais as minhas fraquezas, eu enxergo mais as minhas limitações. Eu enxergo as minhas incapacidades, é por isso que eu não saio do lugar. Mas se eu começo a focar na solução ao invés de focar no problema, o foco na solução ele produz energia positiva. O foco na solução me dá autoconfiança. O foco na solução ele me deixa mais determinado, ele faz com que eu tenha coragem de encarar o problema de frente e vencê-lo. E às vezes essa pequena chavinha que a gente muda, ela faz uma diferença tão poderosa na nossa vida que você não tem ideia. Obviamente que isso aqui, como qualquer outra área do conhecimento e do hábito, requer exercício, prática, é como se fosse um músculo. O músculo atrofiado não tem força. O músculo exercitado tem força. Cada dia que você pratica mais, ele se torna mais comum na sua vida. Às vezes as pessoas vêm eu falando isso e olham para mim e faz o seguinte comentário: ah, é fácil assim, né? Lógico que não, seu bisonho. É lógico que não é fácil. O fato de não ser fácil significa que isso não é possível? O fato de não ser fácil significa que isso não funciona? Pô,
Quando você fala, olha para mim, quando eu faço um divã como esse, e fala, é muito fácil na teoria, você já está com uma crença limitante que vai te afastar da solução do teu problema, simplesmente. O desafio que eu lanço para você neste divã é o seguinte: nesta semana, ou nesse divã, a partir do momento que você terminar de assisti-lo, eu quero que você pegue qualquer problema da tua vida, qualquer um. Eu falei qualquer um. Primeira coisa que você vai fazer é perceber se esse problema tem solução ou não. Se ele não tem solução, relaxa, porque ele não tem solução para você nem para ninguém. Ok? Se ele tem solução, aí você vai praticar este exercício. 5 passos. Primeiro passo, você vai imaginar acordando de manhã e este problema não existe mais. Esse problema desapareceu. Segundo passo, você vai analisar o que mudou na tua vida a partir do momento que este problema desapareceu. Terceiro passo, você vai explorar todas as diferenças que existem com a sua vida sem o problema e com a vida com o problema. Quarto passo, você vai identificar que passos você deu para atingir este mundo ideal, esta vida ideal sem o problema. E por fim, você vai para o quinto passo. O quinto passo, você vai implementar um plano de ação. Que passos eu preciso dar para resolver este problema? Faça este exercício. Aqui embaixo nos comentários deste vídeo, você vai compartilhar com a galera como que foi a sensação de você praticar este exercício. E quais são os passos? E se você quiser fazer isso de forma mais forte, você pode escrever, cara. Cara, escrever é poderosíssimo. Você pode escrever num diário esse exercício, ou você pode escrever aqui mesmo, no Facebook, aqui no YouTube. Escreve aqui. Escreve aqui. Daniel, meu problema é esse, e eu identifiquei o que mudou foi isso, eu fiz os passos, esse é o meu plano de ação. E você pratica. Por quê? Toda teoria sem prática, ela é em vão. Toda teoria sem prática, ela entra em descrédito, ela entra no desuso e ela não funciona. Se você quer mudar a sua vida, saia da teoria e pratique, porque é isso que vai transformar a sua realidade. Beleza? Um beijo no coração, uma excelente semana para vocês e hoje espero que essa inspiração te ajude a melhorar a sua vida e a torná-la mais feliz. Beleza? Beijo no coração e até o próximo divã com Daniel Sena. Fui!